tudo bem? Bom, vamos corrigir então o tema 2 do livro de Orgânica, que é um tema bem bacana, que envolve um pouco de nomenclatura e também alguns conhecimentos básicos sobre hidrocarbonetos. Começamos então com a questão 8 da Federal do Paraná, que diz: a quantidade de combustível, beleza, mostra a estrutura e pergunta: qual é o nome da molécula? Então, sigamos as regras básicas de nomenclatura. Você vai começar com, cadeia principal, pode ser essa daqui, numeração 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E agora é só verificar quais são as ramificações que você tem. Você tem 3 metilas e elas estão nos carbonos 2, 2 e 4. 2, 2 e 4, prontinho. Você tem um 2, 2, 4 trimetil pentano, cujo nome vulgar é isooctano, o composto responsável pela octanagem na gasolina. Tudo bem? Então, resposta da questão 8, letra A, bem fácil, tá aqui, simples, feita até em aula, inclusive, né? Próxima questão, queridos, é a questão de número 14, uma questão bem bacana, assim, de orgânica também, onde você tem ali a estrutura, e ele diz assim: observe a figura representada no modelo de esferas. Ele te dá ali que as moléculas, as bolinhas brancas são os hidrogênios e as pretinhas são os carbonos. Bom, dito isso, ele pergunta: o modelo em questão está propondo a representação da molécula. Veja, você tem 2 carbonos, ligação tripla e 2 hidrogênios. Bem fácil a questão. Você tem ali a molécula do etino. Questão bem bacana, bem simples, ótima para uma prova. Questão 15 continua nessa mesma linha, né? Diz que o hidrocarboneto 1-metil, 2-metil, ciclex 1,4-dieno, afirma-se que, então vamos montar ele. Primeiro você começa com a cadeia principal, que é um ciclo hexano. Então você monta aqui o hexágono, montei o meu hexágono, e aí ele escreve que tem 1 e 4 dieno. Então vamos colocar aqui a ligação dupla, tudo bem? E vamos numerar assim, 1, 2, 3 e 4. Então no 4 tem uma dupla também. E ele diz que tem no carbono 1 metil, então vou colocar aqui no carbono 1 metila. Tá, vou colocar aqui. E no carbono 2 tem uma metila, então vou colocar aqui a metila, que é o CH3, no carbono 2. Prontinho, essa é a sua estrutura, a estrutura representada de acordo com o que está dito no texto. Deste modo, tem 2 ligações π, tá correto? São 2 ligações π nessa questão. Contém 4 carbonos sp2, está correto, porque são 4 carbonos com ligação dupla. Ostenta cadeia cíclica normal, isso está errado, porque ela é ramificada, né? Tem 2 ramificações, como você pode ver, uma etila e uma metila. Possui fórmula molecular C9H14. Será? Pule e veja isso depois, né? Sempre deixe para depois as questões que contemplam fórmulas moleculares. Existem 2 carbonos quaternários. Olha, não temos nenhum carbono quaternário de fato, né? Certo? Porque o carbono quaternário é o carbono ligado a 4 outros carbonos. Veja, isso é bem importante. Tá? Deste modo, veja, você agora tem que testar o número de átomos que essa molécula tem. Então, vamos lá devagarinho. São 6 carbonos do hexágono, 7, 8, 9. Então tá certinho, são 9 carbonos. Ok? Coloquemos os hidrogênios aqui, então. Você tem 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios com esse carbono. Aqui você tem 3 hidrogênios, esse CH3, tá? Aqui você tem 2 hidrogênios. Aqui você tem um hidrogênio. Aqui você tem 2 hidrogênios. Tudo bem? E fechou. Então vamos contabilizar. Você tem 5, mais 3, 8, mais 2, 10, 11, 12, 13, 14, tá certinho. São 3 afirmações corretas. Então, resposta certa na 15, letra C. Questão 16 fala das regras da IUPAC e pede para você dar nome. Lembre que a cadeia principal tem que contemplar a ligação dupla ou tripla que a molécula possui. Deste modo, essa é a sua cadeia principal que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então tem que ser um hept.
Sabendo que é EPT, você já arrisca uma questão, uma alternativa, desculpa. Feito isso, vamos para a numeração. O EPT tem uma ligação dupla no 1, tem que começar por aqui. Então tem que ser EPT 1N. Então esse heptano aqui está fora porque você tem uma dupla. Tudo bem? Então se você tem uma dupla, vamos lá, tem que ser 1N, e você tem uma ramificação etil. Logo, se você tem uma ramificação etil, você risca a letra D que fala em metil. Como ela está no carbono 3, prontinho. 3-etil, EPT 1N. Tudo bem? Fechou. Tá aí a sua questão 16, resposta certa, letra E. Próxima questão, questão 30. A degradação anaeróbica, beleza, tá ali a estrutura, tá ali a molécula e continua. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular do gás sulfídrico e a fórmula do pentanotiol, né? Um pentantiol ou pentanotiol. Bom, vamos lá. Primeiro, a fórmula é bem simples, basta você contar os átomos que possui ali, que você encontra na molécula. Agora, acerca da geometria do ácido sulfídrico, que é o HS, lembrem que o enxofre, como a gente vê em aula nos organógenos, ele tem 6 elétrons. E se ele tem 6 elétrons, ele vai ter 4 áreas de repulsão, sendo que 2 são PEL. 4 áreas de repulsão com 2 PEL vai te dar uma estrutura angular. Então, o ácido sulfídrico tem que ser angular, e se é angular, você já arrisca aqui 3 alternativas. Agora basta a gente contabilizar o número de átomos e ser feliz, né, pessoal? Tá aí, ó. CH3, aqui não tem, só na pontinha. Fechou. Você tem, então, 3, 4, 5 carbonos. Só com isso você já tira uma alternativa. Você tem de hidrogênios, vamos lá, 8 hidrogênios mais 3 mais 1, 12. Resposta certa, letra D. Questão 32. A menor distância interatômica é a que apresenta o maior número de ligações. E o maior número de ligações se encontra entre os carbonos 2 e 3, 3 e 2. Bem fácil a questão. Resposta certa, letra B. Quanto maior for o número de ligações entre dois carbonos, mais próximos eles estão, mais próximos eles ficarão. Tudo bem? 33. Está ali o composto, beleza? Em relação ao sucatol, pode-se afirmar que o mesmo possui uma cadeia carbônica. Bom, ela não é aromática, então ela é alifática. Ela é homogênea, porque não tem nenhum átomo diferente de carbono, entre carbonos. Ela é insaturada, tá certo? Ela é ramificada. Então, resposta certa já na questão 33, letra A. Bem fácil a questão, uma barbada, super simples. Vitamina Q3 pode ser representada pela fórmula, quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio existem na molécula do composto. Bom, infelizmente é uma questão de identificação, então não adianta, temos que tentar. A primeira coisa que você vai fazer é contabilizar os carbonos, porque eles são mais fáceis de contar. Você tem 6 no ciclo. No primeiro ciclo, né, você tem 6 aqui. E você tem mais 4, então já dá 10. Mais 1, 11. Então você tem 11 carbonos, eles foram bem legais, deixaram para você aqui 2 alternativas só com isso. Agora, quantos hidrogênios você vai ter? Tudo bem? Então você vai ter 4 hidrogênios no primeiro, mais 1 aqui no segundo, 5, mais 3, 8. Então você vai ter 8 hidrogênios, bem fácil, 34, letra D. 35, essência da laranja, beleza, tá ali. Cadeia tem... cadeia, ela é normal, não é uma molécula de cadeia ramificada, é uma cadeia normal. Veja que você tem 6, aqui, 6 CH2. Então você tem ali uma sequência de 6 CH2, indicando que a cadeia ela é longilínea, retilínea, ou seja, ela não tem ramificações. Você não tem carbonos terciários, carbonos quaternários, que indicam sempre ramificações. E não tem outras pontas, é retinho como você está vendo. Então é uma cadeia normal, ela é saturada, porque não tem ligações duplas entre carbonos, ela não, ou dentro da cadeia, né?
Ah, mas tem uma dupla aqui. Mas essa dupla não está dentro da cadeia carbônica, ela está sendo fora adjacente. Então não é isso que identifica uma insaturação. Insaturação é quando você tem duplas ou triplas dentro da cadeia carbônica, seja ela homogênea ou heterogênea. Ela é heterogênea porque você tem aqui um oxigênio, tudo bem? E ela é uma cadeia não aromática, então ela tem que ser normal, saturada, heterogênea e alifática. Questão 35, resposta certa, letra C. Próxima questão, questão 36, está ali a relação. E nessa questão eles colocam Me. Lembrem como o professor me explicou na aula, Me é de metila. É CH3 e CH3. Dessa maneira, você tem uma cadeia ramificada, normal, né? Saturada e, obviamente, não aromática. Portanto, ela vai ser alifática, ramificada, homogênea e saturada. Não insaturada. Tudo bem? Normal, homogênea, saturada, tá ali, resposta certa. Acíclica, que é a mesma coisa que não fechada, né, pessoal? Acíclica, ramificada, homogênea e saturada. Resposta certa da questão 36, letra D. Próxima questão, questão 38. Essa questão é bem interessante e ela traz ali vários aspectos. Ela começa mostrando que ambos apresentam dois anéis aromáticos trissubstituídos. O que seriam anéis aromáticos trissubstituídos? O anel aromático trissubstituído é um anel aromático que substitui dos 6 hidrogênios que ele possui, 3 por algum outro radical. Tudo bem? Então, parece ser difícil, mas é bem fácil, pessoal. O anel aromático, ele é assim, tá? Vou fazer aqui rapidamente para você. Qualquer coisa que substitua os hidrogênios do anel aromático, para se conectar a ele, é um substituinte. Então, veja, você colocou uma cabeça, 2 braços e o tronquinho. Então, o primeiro anel é tetrasubstituído. Só que o anel de baixo, ele tem o tronco, tem as pernas, indicando 3 substituições. Deste modo, o que acontece? Você tem um anel tetra e um anel tri. Portanto, está errado. Ele diz que ambos são trissubstituídos e está errado. Apenas um deles é tri, o outro é tetra. Em cada composto, as cabeças, ou a cabeça é representada por anéis heterocíclicos, tá certo? Porque tem os olhinhos, e os olhinhos são hétero. E as mãos são terquibutilas. Tá certinho, né? Que o pessoal falou pezinho de galinha, né? Que é aquela ramificação clássica ali do radical terquibutila. Então está correto a segunda afirmativa assertiva. A diferença entre os dois compostos está no carbono entre os anéis. Um é linear e o outro é trigonal. Tá certo, ó. Um é linear, entretanto, o trigonal não existe. Portanto, a informação não está 100% correta. Apenas o trigonal está correto, o linear está correto, mas esse carbono não é um carbono trigonal, ele é um carbono tetraédrico. Porque é um carbono que não tem duplas, não tem triplas e, portanto, ou não tem dupla ou tripla, portanto, é um carbono que possui estrutura tetraédrica. Certinho? Então, tá aí. A diferença entre os dois reside na geometria, está errado. É linear e o segundo é tetraédrico. Certo, queridos? Apenas a B, então 38, resposta certa, letra B. Próxima questão, questão 41. Ácido salicílico, né? Tá ali a popular aspirina, né? O acetil salicílico. Analgésico, AS, aspirina e assim por diante. Tem cadeia. A cadeia ela é mista, porque ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. Tá? Então essa parte é aberta, essa é aberta e a outra é fechada. Então a gente chama de mista. Ok? Bom, ela é heterogênea porque tem heteroátomos. Então você risca aqui. Opa, já acabou a questão. Olha que barbada. Ela tem um aromático, por isso que ela é aromática. Ela tem saturações dentro da cadeia aromática. Portanto, a resposta certa da questão 41, bem facinha, letra B. Tudo bem? A gente tem as insaturações aqui. Lembrando que isso não é uma insaturação, isso também não, porque não fazem parte das cadeias carbônicas. A próxima questão é uma questão que trabalha também com outros átomos além do carbono. Você tem na primeira molécula ali uma ligação dupla, né, e você tem também um boro. Então, façamos agora a leitura das assertivas.
Todos os carbonos do composto 1 apresentam geometria trigonal plana. Está correto, porque todos os carbonos do composto 1 fazem ligações duplas e, deste modo, portanto, tem geometria trigonal plana. No carbono 2, ou composto 2, o boro tem geometria tetraédrica. Não, o boro faz apenas 3 ligações, queridos. E ele não tem elétrons livres ou pares eletrônicos livres. Deste modo, ele é um triângulo e não um tetraedro. No composto 3, os 2 carbonos apresentam geometria linear e um carbono apresenta geometria tetraédrica. No 3, você tem 2 carbonos que são lineares, é verdade, e um carbono que é tetraédrico aqui na pontinha. Então está correto. Resposta certa da questão 42, letra 1 e 3, letra D. Está aqui 42D, certinho, tudo bem? Questão bem acessível. Próxima questão. Essa questão é bem interessante porque foi a primeira vez que eles escreveram na forma correta as ligações triplas, então você tem que cuidar. Aqui ó, é um C e um N, né? C tripla N, dessa forma, porque o nitrogênio se liga com 3, faz 3 covalências, e o carbono precisa de 4, tudo bem? Para poder ficar completo. E aí você vai ter uma tripla, mais uma tripla, onde tem 2 carbonos, mais uma tripla onde tem 2 carbonos. Aqui tem a dupla com 2 hidrogênios ao total. E aqui esse C dupla O, como o professor mostrou para você em aula, tem algumas representações, ele fica assim. Então, o total de ligações triplas, 3. O total de hidrogênios, 3. Estão marcadinhos aqui, ó. 1, 2, 3. E o total de ligações duplas, 2. Portanto, a pergunta é, quantas ligações, quantos hidrogênios? 3. Duplas, 2. Triplas, 3. 3, 2, 3. Resposta certa, letra D. Próxima questão, questão 48. Fala da celulose e pergunta, a estrutura da molécula é de cadeia fechada, sim, são ciclos, né? São cadeias fechadas. Poderia-se dizer que se trata de uma cadeia mista também, se houvesse, mas como você tem a maior parte da molécula fechada, então a cadeia principal é a parte fechada. Haja vista que existem funções em ambas as partes, tanto na fechada quanto na aberta. Certinho? Então tá certinho, ela tem que ser fechada, risquemos a letra A. E a letra B, ela é heterogênea, evidentemente, porque tem heteroátomos. Então você risca a letra A. Ela tem ramificações, como você pode ver ali, os carbonos e tal. Então ela é ramificada. E ela é uma cadeia saturada. Não temos ligações duplas ali, como você pode enxergar. Resposta certa, bem fácil, letra C. Questão do Enem. Em parte do corpo do nanokid existe o carbono quaternário. O carbono quaternário você tem na mãozinha, querido, que é a parte onde você tem um carbono ligado a outros 4 carbonos. Né? Então ele é o pezinho de galinha, como o professor falou para você, é o terquibutil, está ligado ali a mais um carbono no braço, né, como o professor marcou aqui para você, então tem um total 4 carbonos. E deste modo você tem na mão a única parte que tem um carbono quaternário. Questão 51, estudo de compostos orgânicos, beleza? Então ele quer o seguinte, qual é a molécula que tem quiralidade? Para ser quiral tem que ter um carbono quiral. Veja, não só isso, né? Moléculas quirais são moléculas assimétricas, mas nós não entramos ainda nesse mérito, porque o professor não trabalhou ainda em isomeria. Então eu vou te pedir um pouquinho de calma quando trabalharmos em isomeria, o professor vai mostrar para você que existem algumas moléculas duplas, com ligações duplas, que podem ter carbonos quirais, bem como moléculas que são completamente assimétricas, desprovidas de carbono, mas de fato as principais são as moléculas com o carbono quiral. Isso vai ser bem fácil de ver, você vai perceber. É bem simples. Então, com bastante calma, vamos lá. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... e agora, como é que a gente vai fazer? Quais são as características? Tem que ter carbono quiral, tem que ter cadeia insaturada e heterogênea e ramificada, tá? Então, vamos ver se a gente consegue eliminar alguma já de cara. Tem alguma que não é heterogênea? Tem. A letra C. Mas tem esse CO. Querido, CO não é o heteroátomo, né? Você tem C dupla O, assim,
para contemplar as ligações que o carbono faz e o oxigênio também. Então ele não é o heteroátomo. Todas as outras são heterogêneas, portanto, ficam na estrutura. Eles dizem também que é uma cadeia insaturada. Vamos ver se a gente tem ali alguma insaturação visível ou alguma que não tenha insaturação. Ali, ó, a letra D, não tem insaturação. Porque esse CH que está escrito ali, ó, ele é assim, ó, CH, deixa eu colocar aqui que ficou bem feio, C, o H, aí embaixo tem o CH3 e aí ela continua no C dupla O, tá vendo? Da letra D. Então não tem ligação dupla naquela cadeia, portanto tá fora. Vamos ver se tem mais alguma que a gente consegue riscar com a ramificação, por exemplo. Vamos ver. Ali, a letra A. A letra A não tem ramificação. Ó, esse CH2 é um CH dupla CH, que é a única maneira de contemplar dois CHs. E aí tem um C e um H, ó, vou colocar CH com OH. Esse OH não é uma ramificação. Então, se ele não é uma ramificação, a molécula A não é uma molécula ramificada. Ela é uma molécula normal. Tá fora. Bom, e agora ele quer uma molécula que tenha carbono quiral, porque ela tem que ser quiral. E aí, qual delas tem carbono quiral? Resposta certa, letra B. Veja, a letra B ela vai ter esse carbono aqui como sendo carbono quiral, que é o carbono que tem o CH3, C dupla O, NH, CH3, que é um radical, tudo isso é um radical. E toda a lateral dele aqui, ó, que vai ser o CH, dupla CH, CH3. Então tudo isso é, ó, vou mostrar para você. Você tem esse hidrogênio que é diferente disso, diferente de tudo isso e diferente de tudo isso. Logo, você tem um carbono quiral. Tudo bem? Então isso é bem importante, tá, pessoal? Vou marcar ali para você. Deixa eu colocar ela mais para cá, dar uma reduzidinha. Aí fechou. E a molécula da letra E não tem carbono quiral, primeiro porque você tem ali um fenil, deixa eu colocar aqui para você na pontinha, que é esse C6H5. Tem que ser um fenil, é a única maneira de ter 6 carbonos e 5 hidrogênios. Aí você tem um CH2, e CH2 tem o quê? Tem 2 carbonos, tem 2 hidrogênios ligados ao mesmo carbono. Então não pode ser quiral. Porque para ser quiral tem que ter 4 radicais diferentes. E radicais não são átomos, são todo o conjunto de átomos que está naquela ligação, né? Então a letra E não é um carbono quiral. Dessa forma, ficamos com a letra B, na questão que talvez seja mais difícil aqui dessa unidade. Tudo bem, queridos? Bom, então espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!